Boa noite, meus amores. Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Hoje eu venho falar para vocês sobre Daniel, um pouco de Daniel, o grande testemunho de Daniel. Eu vou ler para vocês capítulo Daniel, livro de Daniel na Bíblia, livro de Daniel, capítulo 6. O capítulo é o númerozinho grande, viu? E o versículo é o número pequenininho. Para quem quiser acompanhar, a Bíblia é algo novo também. Então, o número grande é o capítulo e o pequenininho é o versículo. Então, o livro de Daniel, que é o nome em cima, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 21, do 21 ao 23, que diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A história de Daniel era um dos príncipes no tempo que Dário governava. E ele era muito importante. E tinha mais outros presidentes que protegia o rei. E acima desses presidentes estava Daniel, que era um dos príncipes. E Daniel, ele chamou a atenção do rei, devido à sua grande excelência, o seu comportamento e o que ele era. E isso incomodou a muitos que queriam chamar a atenção do rei e ter oportunidades. E quando Daniel começou a chamar a atenção do rei, os outros se incomodaram e tentaram de tudo para prejudicar a Daniel. Foi tanto que procuraram o rei e criaram uma lei que proibia, que eles já sabiam da fé de Daniel, que proibiam de buscar qualquer outro Deus. E somente o rei que poderia ser buscado. E Daniel, ele soube dessa lei, desse edito real que fizeram, mas isso não fez mudar Daniel. Daniel continuou sendo fiel a Deus. A Deus. Aqueles homens, eles queriam que Daniel adorasse a Dário, ao rei Dário. Mas Daniel, ele foi fiel ao tempo todo. O tempo todo ele continuou. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, no quarto dele. E mesmo com esse edito real, ele continuou orando. E viram Daniel orar. Então, quando o rei soube do que Daniel tinha feito, assim, e devido à lei que tinha sido colocada, ele ficou muito triste. O seu coração encheu de tristeza porque ele gostava de Daniel. E Daniel nunca fez nada contra ele. E ele gostava de Daniel. Isso incomodava aqueles invejosos. Incomodava. Mas ele não poderia fazer nada. Ele não poderia voltar atrás.
já que tudo estava feito. E Daniel foi colocado na cova do leão. Deus muitas vezes, aliás, sempre, ele vai permitir as covas e não vai nos livrar dela, mas ele vai nos tirar dali. Porque onde Deus encontra fidelidade, verdade, não adianta. Ele nos salva, ele nos salva. E Daniel, como fala aqui no versículo 21 do capítulo 6, diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Porque começa aqui no versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento da música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de um Deus vivo, dá-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, Deus, se você se encontra dentro de uma cova, acredite, Deus enviará um anjo e te tirará dela. E nenhum leão te causará dano. Nenhum leão te causará dano. Às vezes Deus permite muitas covas em nossas vidas e a gente acha que não vai sair dela vive, vai morrer ali. Tem leões famintos querendo nos comer, nos matar. Mas acredite, Deus te tirará, enviará um anjo e não provocará nenhum dano na sua vida. Daniel, como está aqui na palavra, ele creu no seu Deus. Eu acredito que quando Daniel, a maneira como ele falou, quando ele disse assim, que o rei chamou, então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Daniel nos mostra aqui, sabe assim, quando a gente tem uma certeza que está certo, que fez tudo direito. Olha, quando a gente está certo, a gente não teme a cova. A gente não teme a cova. Não teme. A gente vai com a certeza
que cedo ou mais tarde vai ser tirado dela. E Deus vai honrar. E Deus vai honrar. Dário, através de Daniel, o rei Dário, ele viu quem era o Deus de Daniel. Quem era o Deus. Dário, o rei Dário, acompanhava Daniel. Ele conhecia a fé de Daniel. E Deus às vezes permite certas coisas na nossa vida, não só para nos salvar, mas para salvar outras pessoas e mostrar através da nossa vida o poder dele. O poder dele. Então Deus, assim, minha gente, é extraordinário. O que Deus permite não é para a nossa morte. Daniel era um homem temente a Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele acreditava em Deus. O que poderia levar um homem como Daniel ir para uma cova dos leões? Daniel não fez nada de errado. Daniel não fez nada de errado. Mas tampouco ele foi livrado da cova. Assim como José. José foi parar na prisão. Mas Deus tinha um propósito ali muito maior. É porque às vezes a gente acha que a nossa vida vai acabar na cova do leão, vai acabar na prisão, vai acabar dentro da boca do peixe. A gente vê porque o cenário nos mostra e nos diz isso, um cenário de fim que vai acabar ali, que a gente vai perecer, vai morrer, vai se acabar e a gente não vê saída, não vê chance, não vê nada. E mais difícil ainda é quando a gente não comete nada. E a gente não entende porque foi para ali. Aí que vem. Então, quando a gente chega nessas determinadas situações, a gente acha que vai falecer ali. Só que Daniel, como José, eles tinham paz. Eles tinham paz. Mesmo na cova, mesmo na prisão. Porque eles tinham certeza em quem eles estavam crendo. Eles tinham certeza em quem eles estavam crendo e no que eles eram. Mas muito mais a quem ele estava crendo, a quem ele estava servindo. Que cedo ou mais tarde aquela situação ia passar e uma nova ia chegar. José, ele chegou na casa, ele chegou para aqueles mordomos lá que estavam saindo, que lembrassem dele. E ele não foi lembrado por aqueles homens. Aqueles homens esqueceram dele. Mas quando Deus quer trabalhar na nossa vida, ele não precisa de nada e de ninguém, não. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele mesmo pode ir lá e montar todo um cenário e fazer acontecer. Então, que a gente não venha ter medo de certas situações que Deus nos coloca e nos permite estar ali. Mas que a gente venha compreender que o mesmo Deus, como tem aqui no versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele te livrará. Então, Deus, ele permitiu desde o início, estava no início. E depois ele honrou a fé de Daniel, a crença que Daniel tinha, que acreditava nele. Ele honrou. Para aqueles homens que tinham provocado e colocado Daniel na cova dos leões, que montou lei, montou tudo para que isso acontecesse, eles por um momento
acharam que tinha, conseguido e tinha se livrado de Daniel. Em algum momento eles acharam, meu plano deu certo, tudo deu certo, agora ele já deve ter morrido, o leão já deve ter comido ele, lacerado ele. Mas mal eles sabiam que nada tinha tocado em Daniel. Que nada tinha tocado em Daniel. Que o Deus que Daniel servia era vivo e não morto, como está na palavra. Que o Deus que Daniel servia 3 vezes ao dia, buscava 3 vezes ao dia, tinha feito acontecer. E a alegria foi muito temporária. Muito temporária. Muito temporária. Eles devem ter ficado bem alegres. Porque finalmente tinha conseguido o que eles tanto almejavam e queriam. Mas eles mal sabiam quem eles estavam perseguindo. Entendeu? E olhe, mexer com o povo de Deus, mexer com quem serve a Deus, com quem busca a Deus, com quem está sendo de verdade, é complicado. É uma questão de tempo para perceber que fez uma besteira. É uma questão de tempo. Então, fique em paz. Fique em paz. E deixa Deus fazer a parte dele. Deixa Deus trabalhar. Se vier cova, tudo bem, vamos para a cova. O leão só vai te devorar se Deus permitir. Ele pode estar morrendo de fome, querendo muito. Mas o leão só vai tocar em você se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, não adianta. Você pode passar a noite dormindo com o leão faminto e esse leão não vai lhe tocar. Daniel tinha passado a noite toda, como está na palavra. O rei Dário tinha acordado cedo. Isso quer dizer que Daniel passou a noite toda nessa cova com leões. E Deus mandou um anjo para fechar a boca desses leões. E assim Deus fará na sua. Deus vai mandar um anjo para fechar a boca de leão. Porque quando Deus dá uma ordem, tem que obedecer. Deus, não adianta, não adianta. Vão tentar, vão tentar. E Deus vai permitir sim. Só para mostrar depois quem é que manda, quem é que está no poder, quem é a última palavra e quem decide. Que é Ele. Pode vir 1000 covas de leão. A gente tem que temer a Deus, sabe? Tem que temer a Deus. Porque Deus ele tem poder para qualquer coisa. Então, que a nossa confiança venha estar nele. Não tenha medo das covas, não. Não tenha medo dos leões, não. Tenha medo de não estar bem com Deus. Entendeu? Nosso temor tem que estar, não é na escova nem no leão, não. Nosso temor tem que estar em Deus. Entendeu? Então, essa é a palavrinha de hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco você nas mãos de Deus. Eu não sei quem está vendo esse vídeo, mas desde já eu te entrego nas mãos de Deus, na certeza que a partir de hoje
se você se encontrava numa cova de leão, imperturbado, cansado, aflito, achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Não por causa de mim, mas por um Deus que tudo pode fazer, que fecha a boca de leão, que tira de cova e dá dupla honra. A vitória da segunda casa é maior do que a da primeira. É maior do que a da primeira. E não tem mão melhor do que a mão de Deus. Não tem. Então, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, fique em paz. Tá certo? Tchau.